Pessoal, vamos chamar o Serginho aqui. Deixa eu trazer ele aqui para a tribuna. Olá, Sérgio, bem-vindo aqui ao Jornal. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Henrique, Yara? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Tudo jóia? Tudo bem. Serginho, eu queria... Diga, vai. Desculpe, Yara. Serginho, eu queria trazer você aqui para a gente comentar essa ruptura, né, de proporção geopolítica enorme, que foi o lançamento do DeepSeek, né, gerando aí uma perda quase trilionária das ações de algumas big techs e uma mudança também filosófica, porque o DeepSeek ele chegou como um software de código aberto, né? Eu queria saber quais são as suas impressões desse acontecimento, lembrando, pessoal, que o DeepSeek é um equivalente, né, digamos assim, ao ChatGPT, um programa de IA. Quais são as suas impressões, Sérgio? Opa, eu acho que você, quando estava fazendo a pergunta, Miguel, você falou já uma questão que é crucial do que está acontecendo. Há um confronto geopolítico onde a tecnologia ela é epicentro, ela é um elemento crucial. E a China, ela já vinha trabalhando com inteligência artificial, todos nós sabemos, claro, e um pouco distante da liderança americana. Mas queria lembrá-los e lembrá-las que a ByteDance já tinha feito um sistema de inteligência artificial que recebe as pessoas no TikTok e que as envolve como nenhuma outra Big Tech conseguiu fazer. E isso gerou uma reação imediata americana que não foi tecnológica, foi política, de tentar bloquear o TikTok ou comprar o TikTok. Agora, essa empresa de 2021, né, essa empresa DeepSeek, ela é uma das 7 grandes startups americanas, chinesas, mas não era a mais famosa, não. Ela se tornou, porque já o ano passado, ela tinha sido capaz de pegar o Llama, que é um código aberto do grupo Meta, de inteligência artificial, e tinha feito uma otimização e conseguido, com menos recursos computacionais, fazer um grande modelo de linguagem, que eles lançam agora com interface, como R1, se eu não me engano. Mas, na verdade, eles usaram o código aberto, não só do Llama, estudaram, eles têm... É uma empresa que não tem talentos dentro dela estrangeiros, são só desenvolvedores locais da China, o que mostra que os chineses são extremamente capacitados para aprender e para criar. Eles conseguiram criar uma... Olha só, enquanto um GPT-4 custa 78 milhões de dólares para treiná-los naquela quantidade de máquinas durante meses, com uma infinidade de dados, eles talvez com 13% dessa quantidade de dados e com muito menos poder computacional, ou seja, máquinas rodando, eles conseguiram fazer um modelo competitivo com a OpenAI. Agora, caíram as ações da NVIDIA. Por que caiu a ação da NVIDIA? Porque a NVIDIA faz o chip de autoprocessamento, aquele que lidera no mundo e que os Estados Unidos não deixa vender para os chineses. Aí você fala, então isso já não é mais necessário. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Porque se você pegar as entrevistas do Liang Wenfeng, que é o líder, é o principal... a principal pessoa do DeepSeek, ele fala, o meu problema não é dinheiro, o meu problema é acesso a semicondutor, o meu problema é acesso a chip. Então, o que os especuladores fizeram? Eles aproveitaram uma notícia real da alta capacidade de uma pequena empresa chinesa competir com os americanos e derrubaram as ações para realizar lucro. Então, não é a hecatombe, o fim da NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa consistente. A NVIDIA é uma empresa que desenvolve placas de 30 mil dólares, Miguel, Yara e Henrique. 30 mil dólares uma placa que vem
com um chip, na verdade, que faz inferência no chip. Ele não faz cálculo de inferência nas camadas superiores. Imagine a velocidade disso. Imagine a tecnologia embarcada nisso. E os chineses estão há 10 anos atrás nessa coisa ainda. Eles estão correndo. Eles estão correndo dentro de um caminho americano, pelo um caminho outro, por outro caminho. Eles não têm um caminho só. Coisa que o Brasil nem caminho trilha. O Brasil é usuário, a gente podia ser experimentador, a gente podia tentar fazer um caminho próximo da China. A gente tem matemáticos, tem cientistas da computação, tem universidades, mas a gente não tem uma política pública para isso, infelizmente. O chinês está mostrando o que é uma política pública e está mostrando que com a joia da coroa interna, ou seja, com o próprio Lian Wenfeng, ele não estudou fora da China, Miguel. Ele não fez faculdade lá em Harvard e tal. Ele é do Departamento de Engenharia Eletrônica de uma universidade que eu não sei pronunciar o nome, Zhejiang, é uma universidade chinesa, e ele é um cara da comunidade, quer dizer, não era um cara ideológico do software livre e tal, e ele nem começou preocupado com open source, mas ele deu declarações claras dizendo, olha, o open source permite eu construir um ecossistema. O que é o open source? O código aberto permitiu a gente se apoderar desse conhecimento e vai permitir construir um ecossistema consistente de IA na China. Coisa que o pessoal daqui também não acha. Os nossos líderes tecnológicos não gostam muito de open source. Sérgio, eu queria continuar nessa questão das políticas públicas. Me causa muito surpresa a limitação da mídia comercial para abordar a China. A DeepSeek foi notícia por ter derrubado as ações da NVIDIA, que, gente, ela já recuperou. Isso aí é de novo no mercado, né? Agora, o que realmente eu gostaria de ouvir de você é a China desenvolver o caminho dela. E são caminhos múltiplos, são múltiplas vias, né? Até porque é uma característica do desenvolvimento chinês apostar, fazer de várias formas para ver qual dá certo. E o que dá certo em Xangai não vai dar certo em Xinjiang, como seria no Brasil, né? Um país continental. Dito isso, a política da China, eles estão caminhando para isso, Amadeu, desde 2017. O plano quinquenal deles, que está terminando esse ano, eles já vão fazer outro, já diz, até 2030 a gente quer ser potência. Será que não dá para a gente aprender alguma coisa, guardadas as devidas proporções? É um partido que o pessoal nem entende. O Partido Comunista Chinês é o Estado chinês, não é equivalente ao PT. Né? É outra governança. Mas não dá para a gente se inspirar como eles se inspiraram na gente na década de 80? Olha, grande questão, Yara. Eu acho que daria para a gente se inspirar, mas infelizmente os nossos economistas de esquerda e os nossos dirigentes, eles tiram a tecnologia do seu pensamento. Então, o pensamento deles é de variáveis, de preço e tal. Não existe desenvolvimento tecnológico. Então, eles não apostam no desenvolvimento tecnológico. A gente, de usuário, vai virar os grandes do mundo. Quer dizer, é uma ideia de jirico. Eles não respeitam os teóricos da dependência, não aprenderam nada com aquele pessoal, eles não sabem que a tecnologia, o que faz o poder econômico dos Estados Unidos chama-se tecnologia. O que fez a China apostar de só copiadora e ter uma renda per capita cada vez maior e distribuir riqueza uma organização política, sem dúvida, né? Mas também é uma aposta na tecnologia, porque senão eles não teriam como vender as coisas, eles não teriam como fazer o que eles estão fazendo, né? E trazendo ganhos para a comunidade chinesa, para a população chinesa, né? E eles sabem que os americanos querem evitar a todo custo que eles consigam avançar cientificamente e obter liderança, porque a liderança significa distribuir renda e poder. A liderança tecnológica hoje significa renda. A liderança tecnológica hoje significa poder.
E toda vez que o chinês fala, eu quero disputar a liderança, como fala o gestor dessa startup chinesa, na DeepSeek, ele fala, eu não estou preocupado com dinheiro, eu estou preocupado também em desenvolver tecnologia, eu quero manter o código aberto, eu quero aprender, eu quero apostar nos meus talentos dentro da China. Quando ele fala tudo isso, ele está falando o seguinte, eu quero a minha parte nessa riqueza produzida. Eu quero também fazer parte da janelinha. Eu quero também fazer parte desse desenvolvimento. Ocorre que aqui, esse pessoal nosso, por exemplo, você pega os líderes políticos do Centrão, eles nem sabem o que a gente está falando. Eles só vão entender quando eles falarem de dinheiro. Eles são de uma elite tacanha, uma elite vampiresca. Não querem o desenvolvimento do nosso território. Não há tecnologia feita no espaço, por enquanto. Ela é feita em territórios. Elas trazem recursos para esses territórios. Elas permitem que esses territórios avancem a sua capacidade, né? Então, eu acho que a gente devia aprender com os chineses, sim. Acho que a gente devia começar pelo começo, construindo infraestruturas soberanas. A gente sabe que o Brasil não tem os financiadores anjos que tem nos Estados Unidos, portanto, o Estado tem um papel crucial, sempre teve, para construir a Petrobras, para construir a independência industrial, para construir o aço no Brasil, teve que ser Estado, e então nós precisamos de infraestruturas cooperativas públicas entregues às universidades, em arranjos federados. A gente sabe o que fazer. O que a gente não tem é o ouvido por parte de um governo que acha que... Olha só, eles vão distribuir não sei quantos milhões agora para projetos de IA no Brasil, certo? Certo. Me fala, qual infraestrutura brasileira de IA para eu vou hospedar esses dados e esses projetos? Me diga aí. Não tem. Então, esse é o problema. Então, eu vou pegar 200 milhões e colocar esses 200 milhões na mão das Big Techs. Só para... quando você fala em estrutura de IA, que tipo de estrutura seria necessária para receber? Você viu o que o Liang Wenfeng fez? O que ele fez? Ele teve que construir e usar data centers da China. Porque a China tem empresas chinesas com data centers disponíveis e ele teve que fazer algo que eu ainda não tenho informação, eu não tenho papers ainda lidos sobre isso, mas ele teve que ter uma quantidade de placas, ele tem que ter uma quantidade de capacidade de processamento. Aonde está, Miguel, a capacidade de processamento dos cientistas brasileiros aqui no Brasil? Não, colega, isso é bobagem, eles dizem. Está na Amazon, está na Microsoft Azure, está... Ou seja, eu uso o dinheiro que eu pego para contratar provedores de nuvem e usar a infraestrutura e os frameworks dos caras. Então, não tem infraestrutura aqui no Brasil. Eu não tenho nem e-mail mais guardado no Brasil das universidades. Isso não é importante, ver os chineses. Os chineses deixaram empresas americanas competir em solo chinês, mas nunca deixaram uma empresa americana tirar dados da China. Isso eles não deixam. Por quê? Porque é o elemento crucial, é o insumo fundamental, e para alguns pesquisadores, ele é capital. Por quê? Porque o que é o capital? É o que você usa para produzir mais coisas e gerar mais renda, gerar mais capital na forma de dinheiro. Portanto, é um reprodutor de capital. O capital é um reprodutor de produtos e também de dinheiro. O dado é isso. É claro que eu complementaria o dado e o algoritmo, mas tem vários pesquisadores que dizem que dado hoje é comparável ao capital. Então, se não queremos entrar nessa polêmica, a gente sabe, podemos ficar no consenso. Dado é o insumo fundamental da inteligência artificial. Que, aliás, é um nome exagerado, né? Inteligência artificial são sistemas automatizados que usam estatística e probabilidade, tratando dados com alto poder computacional. E foi isso que a China construiu. A China está dizendo, inclusive, o Alibaba, que vai lançar uma outra inteligência, né, uma outra interface, um chat. Eu ia falar. Ele lançou, né? Era a minha pergunta. Eu não entrei ainda, eu não vi.
Na verdade, a pergunta que eu ia fazer não era sua, viu, Sérgio? Não era a respeito em si desse sistema da Alibaba, que o nome parece que é Qwen 2.5 Max. O fato é o seguinte, a pergunta, na verdade, ela tem um contorno mais geopolítico, mais referente a isso. Diz o Alibaba que o DeepSeek vai parecer brinquedo de criança perto dessa inteligência artificial que vai ser lançada agora, porque ele é muito melhor. Só que o DeepSeek já colocou os Estados Unidos na situação que colocou, e vindo agora mais um, melhor ainda, eu queria saber o seguinte de você. O Trump assume a presidência e ficou uma expectativa para o mundo de como ia se dar o embate com a China, que afinal são os dois grandes gigantes colossais do planeta. Esse embate ia ser no primeiro momento com a coisa da taxação, o Trump parece que já afinou um pouco o violão, a China também, a coisa vinha se assentando. Esse fronte do combate aí, do conflito, o embate em si, pode ter sido deslocado dessas questões relacionadas a tarifas e tal, para esse campo do domínio de tecnologia de ponta e inteligência artificial, porque parece que esse assunto dominou tudo agora. Ô, Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que a inteligência artificial, que para mim é um sistema automatizado que aumenta a produtividade de várias coisas, não tem inteligência, tá? A inteligência é uma capacidade de organismos e não de mecanismos, mas eu não vou entrar nesse debate. O que eu quero dizer é o seguinte, esses sistemas automatizados, eles são muito úteis, por isso que eles estão transversais, estão em tudo, estão em robôs na indústria, estão fazendo resumo nas escolas, estão fazendo imagem na publicidade, roteiros em Hollywood, tá bombando. Pois bem, o que acontece? Essa produção intensa, ela é crucial para o capitalismo, mais do que para qualquer outra coisa. E aí, sabe o que acontece? Acontece que os norte-americanos, eles já travam há algum tempo o bloqueio tecnológico à China. Né? Vocês devem ter se lembrado que uma vez faltou carros no mercado brasileiro, as pessoas queriam comprar e não tinha carro. Por quê? Porque hoje o carro está cheio de chip. E o chip estava com restrição, porque eles estavam com medo dos chips se bandearem para o outro lado. Por outro lado, eles têm um problema, porque grande parte da indústria está na China. Então, eles não podem bloquear. Então, eles bloqueiam o quê? Os chips de última geração. Os Estados Unidos já impede que os chineses tenham acesso a uma matriz de fabricação de chips que é de controle de uma empresa holandesa. Então, eles já... A guerra tecnológica do chip ou do semicondutor já é antiga. E o bloqueio a essa tecnologia está sendo feita, sim, pelo Trump, já estava sendo feito pelo Biden, e o Trump, a novidade é que ele lançou o projeto Stargate, que é de botar trilhões para fazer aquele padrão ficar tão elevado que ninguém vai conseguir acompanhar, nem mesmo a China. E qual é a grande novidade por parte dessa luta geopolítica, Henrique? A grande novidade é que vem uma empresa chinesa de open source, de código aberto, e fala assim, olha, eu não vou precisar tanto recurso computacional, eu vou precisar de um grande recurso, mas eu não vou precisar para LLM, para Large Language Model, para modelos grandes de linguagem. Eu não sei se para míssil isso não resolve. Ele precisa de alto poder de processamento num chip. E aí os Estados Unidos ainda domina. Então há uma guerra. É uma guerra que é travada pelos Estados Unidos pelo bloqueio tecnológico. Então eles não vão fornecer chip para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para a China, não estão fornecendo. A China, ela, por outro lado, tem um programa há mais de 10 anos de desenvolvimento dos seus semicondutores. Eles ainda não conseguiram reduzir a capacidade de nanoprocessadores no mesmo nível que os americanos. E essa batalha é a batalha que está no cerne, uma das que está no cerne, além da batalha comercial, que você relatou, mas a outra batalha é a batalha tecnológica. Ela já está anunciada e ela já estava sendo praticada. Insisto, né? Falei do TikTok aqui, que é um absurdo. O Congresso Nacional Americano aprovou uma medida para uma chantagem. Eles aprovaram a chantagem. Ou você vende, ByteDance, ou eu impeço você de ficar aqui. Quer dizer, o que vai gerar um monte de problema para eles, norte-americanos.
Porque já tinha uma batalha. O que está por trás disso? Não é uma interface que qualquer criança faz do TikTok. É o que roda lá dentro. A inteligência artificial, as redes neurais do TikTok ou do grupo ByteDance são extremamente bem treinadas. Quer dizer, os americanos não conseguiram chegar nelas. Ou seja, os americanos lideram em várias áreas da IA e eles vão tentar agora apertar os bloqueios. Eu queria aproveitar a sua questão, Henrique, para falar uma coisa. A mídia liberal, como é que está fazendo? Além de falar, perderam 500 bilhões, e não falar que o mercado sempre usa notícias para fazer especulação. Mas outra coisa que eles estão fazendo, muito comum, você pega a BBC ou o The Guardian, que é um jornalismo sério até, sabe o que eles fazem? Eles entram no DeepSeek e perguntam, e o massacre da paz celestial? Aí todos estão fazendo a mesma coisa. Todos, aí eles falam, tá vendo? Ela distorce, ela faz respostas evasivas. Ué, pergunta dos palestinos para o ChatGPT, pergunta da morte, pergunta da NSA, pergunta dos assassinatos que a CIA promove, pergunta da plutocracia, que essa plutocracia, esse governo do dinheiro dos Estados Unidos, que está longe de ser uma democracia. Quer dizer, eles respondem também ideologicamente. Então, só é trouxa, eu não vou cair nessa esparrela. Então, eu queria dizer que eles estão fazendo esse combate e vão fazer outro combate. Não sei se vocês viram, a Itália proibiu o DeepSeek. A Itália já proibiu. Por quê? Porque a Itália está dizendo que os dados dos italianos estarão nas mãos dos chineses, mas pode ficar na mão dos Estados Unidos, da NSA, pode ficar na mão dos trituradores de massacre, que são os norte-americanos, os invasores do Vietnã, os tomadores da Groenlândia, os caras que querem invadir o Panamá, os caras que são assambarcadores e devoradores, que matam crianças imigrantes. Esses caras podem fazer tudo, até porque quem está no governo da Itália é fascista e quem está assumindo o governo norte-americano é um bando de fascistas também. Não, você está forçando, colega. Eu não estou forçando, são fascistas. Nós estamos vendo o fascismo nos Estados Unidos. Então, mas isso é uma outra conversa. Eu agradeço aí, cara, eu vou precisar ir embora. Por isso que eu pedi para entrar antes, Miguel. Tudo bem, Sérgio, tudo bem, eu sabia. Pode ir. Muito obrigado, então, pela conversa aqui, pela entrevista. Forte abraço e boa semana para você. Obrigada, Sérgio. Valeu, tchau, Sérgio. Obrigado.